Mateus capítulo 14, eu quero te trazer um ensinamento nessa noite, para mostrar para você alguns princípios importantes, nesse processo do fortalecimento da nossa fé. Porque se existe algo que não pode ser mexido dentro de nós, é a nossa fé. Porque mesmo que o nosso corpo ele seja abalado, mesmo que a nossa alma seja abalada, a nossa fé precisa permanecer inabalável. Porque Satanás ele vai tentar tocar no seu corpo, ele vai tentar tocar na sua alma, mas ele não pode tocar no seu espírito, porque o seu espírito pertence a Deus. Pastor, ele pode tocar em mim? Eu vou te mostrar como é que ele tenta nos tocar, por meio desses figurativos do que você vai aprender aqui. Mateus capítulo 14, no versículo 13 ao versículo 21, nós não vamos ler, só para que você tenha conhecimento aí. Nesses textos aqui, Jesus realiza a sua primeira multiplicação dos pães. Eles haviam acabado aqui de ser alimentados de uma maneira sobrenatural. Foram mais de 5.000 homens, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Podemos imaginar uma multidão próxima das 10.000 pessoas. Seriam 10 vezes essas cadeiras aqui lotadas. Imagine só. Eles haviam acabado de experimentar esse milagre, ver esse milagre. Essa multidão comeu e se fartou apenas com 5 pães e 2 peixes. Versículo 22, olhe para a sua Bíblia aí. Logo a seguir do quê? Tinha acabado de acontecer o quê? A multiplicação. Eles haviam sido alimentados no seu físico e também sido alimentados espiritualmente, porque Jesus já estava há alguns dias ministrando e ensinando a eles. Eles não só receberam o ensinamento, mas viram a demonstração de poder. Você é capaz de imaginar, irmãos, um camarada sair com um cesto, o cara sair com um cesto, cheio, com alguns pedaços de pão, e de repente aquele cesto está cheio, e vai passando no meio da multidão, e as pessoas vão tirando, e vão tirando, e vão tirando, e vão tirando, e vão tirando pão, e vão tirando pão, e o pão não acaba, e vão tirando pão, daqui a pouco repete, porque a Bíblia diz que eles não só comeram, eles comeram e se fartaram. Deus não só tem comida para você não, meu irmão, Deus tem fartura para a sua vida, em nome de Jesus. Você não precisa ficar comendo só um pedacinho não, Deus tem fartura para a sua vida, é promessa da palavra de Deus para nós. Eles haviam acabado de experimentar isso, irmãos. Visto essa multiplicação, foram alimentados no físico e no seu espírito. Então logo a seguir, Jesus fez o quê? Os compeliu. A palavra compeliu significa forçou, obrigou, constranger a fazer algo. Jesus disse assim para eles: olha, peguem esse barco aqui e atravessem para o outro lado que eu vou mais tarde. Por quê? Jesus compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Essa palavra despedir, não é despedir, porque ele não precisava mandar os discípulos embora para falar tchau para o povo. Ô gente, tchau, viu? Tchau, estou indo embora, viu? Tchau. A palavra despedir significa dar assistência, atender. Ele continuou ali fazendo curas, continuou fazendo milagres, ele continuou ali atendendo aquelas pessoas ali. E despedidas as multidões, depois que ele deixou de atender aqueles irmãos, aquelas pessoas ali, diz a Bíblia que ele subiu, verso 23, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios. Lá em João, no mesmo texto, lá no Evangelho de João, fala que o barco estava de 25 a 30 estádios. Um estádio
mede 185 metros. 185 vezes 20, vezes 30 vai dar 5,5 quilômetros. O barco estava já a 5,5 quilômetros no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele mede 21 metros de comprimento por 13 metros de largura. Eles estavam quase na metade do Mar da Galileia. No cair da tarde, que hora que era o cair da tarde? Qual era o horário para o judeu que era o finalzinho do dia? Quando o dia terminava? Depois das 5 horas da tarde, depois das 17 horas, porque a partir das 18 para o judeu começa um novo dia, começa a noite. Então, por volta das 5 horas da tarde, despedidas multidão, entrando, verso 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ele estava no finalzinho do dia, e ele foi ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite. As vigílias, elas eram divididas no calendário romano, eram 4 vigílias de 3 horas, e no calendário, na marcação judaica, eram 3 vigílias de 4 horas. Aqui Mateus se referiu à marcação romana. Na 4ª vigília da noite, isso deu por volta de mais ou menos entre 3 e 4 horas da manhã. Ou seja, Jesus foi ao encontro deles 10 horas depois. Eles saíram por volta de 5 horas da tarde, e Jesus foi ao encontro deles por volta entre 3 e 4 horas da manhã. Na última vigília, Jesus foi estar com eles. Agora olha que interessante. Versículo 25, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero que você perceba aqui no texto algumas coisas que me chamaram a atenção, eu quero repartir com você. Porque tem algumas palavras-chave que nós vamos encontrar aqui no texto. Por exemplo, você vai perceber 2 coisas aqui nessa trajetória deles. Eles estavam no mar, e no mar tinha um vento. Você vai ver aqui algumas vezes a Bíblia falando sobre o vento e o mar. Preste atenção no que eu quero compartilhar com você, porque isso vai te ajudar no processo da edificação da sua fé. Vento fala daquilo que é invisível. O mar fala daquilo que é visível. O que estava resistindo a eles era uma manifestação, era algo invisível que se manifestava de maneira visível.
O grande problema que nós enfrentamos na nossa vida, irmãos, é a nossa batalha. Por isso que a Bíblia diz que não é contra carne e sangue. Como nós vemos esse mundo físico, existe um mundo espiritual que nós não vemos esse mundo espiritual, que é tão real quanto o mundo físico. E esse mundo espiritual, ele mexe em coisas físicas para nos atrapalhar. Porque se você vê o texto, depois que o vento cessou, eles logo chegaram na outra margem. Por mais que eram 13 quilômetros de extensão, essa viagem era uma viagem de mais ou menos 13 quilômetros, não era uma viagem para se demorar tanto. Eles andaram 10 horas para andarem 5,5 quilômetros. Não era normal isso. Se eu já medi várias vezes, eu moro no bairro Ibirapuera, exatamente da porta da minha casa até na porta da igreja é 5,5 quilômetros, exatamente. Ou seja, eles conseguiram andar daqui na minha casa, em 10 horas eles levaram. Por quê? Porque havia uma ação de algo invisível, manifestando em algo visível. Isso tem alguma semelhança ao que você enfrenta hoje, ao que você vive hoje, irmãos? O mundo espiritual, ele exerce uma força, ele tenta produzir coisas no mundo físico para tentar nos parar. E se nós não agirmos, é a única maneira de nós vencermos isso, a única maneira de nós ultrapassarmos e vencermos essas forças contrárias, porque o problema, irmão, não era o mar. O mar, ele estava sobre o efeito do vento. É o vento que produz as ondas. Mas o que põe medo não é o vento, o que põe medo é o mar. Satanás, para te amedrontar, ele precisa pôr o dedo, ele precisa mexer em alguma coisa aqui na terra. Ele tem que tocar em alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa para poder tentar gerar medo dentro de você. Porque o medo produzido em nós, por meio dessas circunstâncias que nós vemos, e foi as ondas, não foi o vento que fez Pedro afundar, porque Pedro, vou falar daqui a pouco, ele foi caminhando sobre as águas, mas diz a palavra que ele começou a reparar a força do vento manifestada aonde? Nas ondas. Tem em um outro evangelho, fala reparando as ondas do mar. Ele teve medo. E o que Satanás quer produzir em nós, o que o mundo espiritual maligno quer produzir em nós, irmãos, é medo. Porque o medo paralisa. Você vê uma pessoa quando está com medo? Quando ela está amedrontada? Tem gente que fica em estado de choque. O medo paralisa ela. Se ela vê um negócio, se ela vê um bicho, se ela vê um inseto que ela tem medo, se ela vê alguma coisa, se ela vê alguma circunstância que pode gerar medo nela, aquilo cria uma paralisia. E isso diz respeito também à nossa vida, porque as circunstâncias movidas pelo mundo espiritual, elas querem produzir medo em nós, para que a gente possa parar a nossa vida por causa disso. E o que Jesus ensina para os seus discípulos aqui, ele virou para Pedro e disse, e prontamente, verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena o quê? Fé. Por que o quê? Por que você? Por que você duvidou? Por que você deixou de olhar para mim? Por que você deixou para nós hoje? Você não está olhando para Jesus fisicamente. Hoje Jesus, ele está manifestado nessa palavra aqui, irmãos. Quando você olha para a palavra, quando você crê no que essa palavra diz, sabe o que você está fazendo? Você está olhando para o Senhor. Todas as vezes, porque assim como os nossos olhos estão para o mundo físico, assim o nosso espírito está para a palavra de Deus.
Quando você olha para a palavra, irmão, você está vendo Jesus. Você quer ver Jesus? Você quer ver Jesus? Olha para a sua Bíblia aí. Olha para a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia. Jesus disse assim: eu sou o quê? O Verbo. Eu sou a palavra. Eu sou o pão da vida. O problema de Pedro não era a questão do medo só. O problema de Pedro foi que ele tirou os olhos da palavra. Ele tirou os olhos de Jesus. Que palavra, pastor? Vem. Porque quando eles tiveram medo e Jesus se manifestou, porque Jesus é assim, irmãos, todas as vezes que o medo tenta se levantar na nossa vida, ele vem e se manifesta: calma, filho, eu estou no controle de todas as coisas. Quando eles viram Jesus, aliás, eles não sabiam que era Jesus, eles viram alguém andando por sobre as águas, nunca tinham visto aquilo. Eles se assustaram, pensaram que era até um fantasma, e começaram a gritar desesperados. Imagina, irmãos, 12 homens gritando dentro de um barco, que desespero que foi. Imagina que barulhão que foi, porque o homem quando grita, grita para valer mesmo, irmão. O homem segura, mas quando ele grita para valer mesmo. Supera qualquer mulher, irmãos. E eles começaram a gritar de medo, e Jesus os acalmou. Todas as vezes, irmãos, que o medo tentar se manifestar, saiba de uma coisa: sempre vai ter uma palavra para te confortar. Sempre vai ter uma palavra que vai trazer calma para o teu coração. Você vai olhar para a palavra, Deus vai falar com você: sou eu. Sou eu. Vem a tempestade, querido, vem o problema, vem a circunstância, você começa a ficar com medo, você fala assim: ai meu Deus, agora vai ruir, agora vai acabar com tudo, agora foi embora. Jesus fala assim: calma, 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 calma. Ei, sou eu. Sou eu. Eu estou nesse negócio aí, ó. Pastor, mas está uma tempestade. Pois é, eu estou no meio. Porque quando Jesus foi andando, irmãos, quando Jesus foi andando, ele foi andando no meio do vento contrário e no meio das ondas fortes, irmãos. Ele não tinha um caminho tranquilo para onde ele estava passando, o negócio estava tranquilo. Ficou tranquilo depois que ele subiu no barco. Cessou depois que ele subiu no barco. Deixa eu te falar uma coisa para você: vai ter hora, vai chegar uma hora na nossa vida, vai chegar uma hora na sua casa, que ele vai entrar no barco, e hora que ele entrar, aí vai cessar. Mas eu quero te dar uma palavra nessa noite: se ele não entrar, fique tranquilo, que ele também está no controle. Ele está no controle. Para todo medo, para todo levante do maligno, todo vento contrário, sempre vai ter uma palavra de Deus para confortar teu coração, para te trazer tranquilidade. O vento influenciou o mar. Para os discípulos foi uma resistência, para Jesus foi uma oportunidade. O que eu ministrei há poucos dias atrás sobre Sansão, aquilo que veio para destruir a vida dele, foi aquilo que fortaleceu a vida dele. Eu te digo uma coisa: no meio dessa tempestade, você vai sair mais fortalecido no meio dela. A força do vento, o invisível, que produz algo, uma manifestação no visível, não atrapalhou Jesus. Mexeu com os discípulos, mas não mexeu com Jesus. Por causa do quê? Por causa da fé. O que Jesus quis ensinar para eles, o que Jesus quis mostrar para eles,
foi que eles precisavam ter fé. Segura o dedo aí e vá comigo para Hebreus capítulo 11. Um pouquinho mais para frente. Hebreus capítulo 11. Mais lá no final da sua Bíblia. Antes de Tiago. Versículo 1. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que o quê? Que não se veem. É isso que Deus espera de nós. Em um versículo nós temos a definição do que é fé. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, alguém aqui tem dúvida? Alguém aqui tem dúvida que amanhã o sol vai nascer? Alguém aqui tem dúvida? Não tem dúvida. Não há nenhuma sombra, porque na história da humanidade, desde que o homem foi criado, não se tem notícia de um dia sequer que o sol não nasceu. Estou te dando um exemplo do que é a convicção. Ninguém consegue te provar e vai te convencer que amanhã o sol não possa nascer. Estou mostrando uma convicção natural que nós temos. Agora, essa mesma convicção, ela precisa ser transferida para o âmbito da nossa fé, no que diz respeito à palavra de Deus. É isso que Jesus disse. Jesus disse assim para ele: homem, você estava com uma fé pequena, você não creu como você deveria crer, porque você tirou os olhos da minha palavra. Todas as vezes, irmãos, que nós tiramos os olhos da palavra, o medo pode entrar no nosso coração. Satanás vai tentar colocar medo, porque ele vai, por meio do invisível, mexer no visível. Ele vai gerar uma circunstância ao nosso redor. Ele vai tentar tocar nas nossas emoções. Ele vai tentar tocar no nosso corpo. Ele vai tentar tocar na nossa alma. Ele vai tentar produzir circunstâncias, esperando aquele momento de tirarmos os olhos da palavra. Você tira os olhos da palavra e começa a olhar para o lado. Você começa a olhar para o agito. Você começa a olhar para o tamanho da onda. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele começou a olhar para o tamanho da onda, para o agitar do mar. E aquilo começou a produzir o que dentro dele? Medo. E consequentemente o medo fez ele afundar. O que Pedro fez? Desistiu de tudo? Continuou, foi nadar? Ou morreu afogado? Não. Ele clamou pelo Senhor. E no que ele clamou ao Senhor, diz a palavra que prontamente Jesus o socorreu, o levantou. E o texto não diz, mas você, claro, você subentende. E ambos voltaram o quê? Andando por sobre as águas. Continuava o vento contrário, continuava o mar agitado, continuavam as ondas agitadas, mas Pedro voltou novamente para o barco andando sobre as águas. Pedro andou, afundou e andou. Porque às vezes a gente fica com aquela concepção, né? Pedro andou e afundou. Não, Pedro andou, afundou e andou. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode andar, você pode afundar, mas você vai voltar a andar em nome de Jesus. Seu lugar não é submergir não, meu irmão. O seu lugar é andando sobre as águas. Esse é o seu lugar. Sobre o mar da circunstância que você está vivendo.
E a tempestade e o vento contrário, o vento só cessou quando Jesus entrou no barco. Sabe o que é o barco, querido? O barco é a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela área que você ainda não venceu? Sabe aquela circunstância, aquela situação que você não venceu? Sabe por quê? Porque você não encontrou com Ele ainda naquela área da sua vida. Porque todas as vezes que nós encontramos com Jesus numa área na nossa vida, a gente não afunda mais. Pedro afundou porque ele não tinha encontrado com Jesus. A hora que ele encontrou com Jesus, ele voltou andando de novo sobre as águas. Todas as vezes que você se encontra com Deus em uma área da sua vida, você não vai se afundar mais. Sabe por que tem coisas que você, quando você aceitou Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus, ou na sua caminhada você abandonou e deixou definitivamente? Sabe por quê? Porque naquela área você encontrou com Ele. Mas aquela outra área você ainda não encontrou com Ele. Por isso que ainda afunda, levanta. Afunda de novo, levanta. Eu fico imaginando, irmãos, é claro, Jesus não pegou Pedro no colo. Jesus não veio carregando Pedro no colo sobre as águas. Mas eu fico imaginando, depois que Pedro afundou, e Jesus pegou na mão dele, irmãos, no mínimo, Pedro voltou para aquele barco de mão dada com Jesus. Se não voltou, abraçado, irmão. Eu acho que ele pôs a mão no ombro, pôs na cintura, agarrou Jesus para valer mesmo, e falou assim: aqui eu não largo por mais nada nesse mundo. Se não agarrou, irmão, no mínimo ele pegou na mão de Jesus, mas devia apertar com tanta força a mão de Jesus ali, que ele não soltou a mão de Jesus para nada, irmãos. Eu não acredito que Jesus levantou ele e ele foi andando na frente, Jesus na frente, ele atrás. Não, eu imagino ele ali juntinho com Jesus. Se não foi abraçado, foi de mão dada, bem apertado. Consequentemente, ele entra no barco junto com Pedro. E sem repreender, sem falar nada, o vento cessa. É interessante, você olha para a palavra, você vê N facetas da palavra de Deus. O dia que Jesus estava dormindo dentro do barco, diz a palavra que quando despertaram ele acordou, diz a Bíblia que ele repreendeu a tempestade e a tempestade calou. A tempestade passou. E nenhum desses textos que relatam em 3 evangelhos, relata em Mateus, relata em Marcos e relata em João. Nenhum desses 3 evangelhos fala que ele repreendeu. Fala que simplesmente quando ele entrou no barco, a tempestade cessou. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Tem coisas que nós não precisamos, você não precisa guerrear, você não precisa lutar, você não precisa amarrar o diabo, você não precisa queimar, você não precisa andar pôr a mão para trás. Simplesmente você precisa estar com ele, com você. Tem coisa que tem que repreender, tem que guerrear, tem que lutar. Mas tem coisas, irmãos, que basta você estar com Ele. Diz a Bíblia que quando ele entrou no barco, a tempestade, e todo mundo ficou assim, uau. Irmãos, fazia 10 horas, das 5 da tarde até as 4 da manhã, aquele povo estava lutando dentro daquele barco. Lá em João, fala que logo, depois você vê lá, logo chegaram na outra margem. A outra metade foi mais fácil, foi rapidinho, irmão. Deixa eu te falar uma coisa para você. Talvez você já andou metade do caminho, e deixa ele entrar no barco, que você vai ver que a outra metade vai ser rapidinho, irmão. Vai ser rapidinho.
Jesus disse assim, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Irmãos, Deus está fazendo algo nessa última geração, mais rápido do que Ele fez na geração anterior. Deus está com pressa de realizar a sua obra. Irmãos, o que eu estou vendo Deus fazer hoje, o que está acontecendo hoje na vida das pessoas, eu demorei 20 anos para ver. Eu tenho 30 anos que eu caminho com Jesus. O que eu estou vendo Jesus fazer nesses últimos 7, 8 anos é muito mais rápido. Em 3, 4, em 5 anos, Deus está fazendo coisas mais rápidas que antigamente demorava 20 anos, irmãos, para acontecer. Porque cada vez mais que se aproxima a vinda dEle, a obra precisa ser feita mais rápida. Quem estava deitado vai levantar, quem estava em pé vai andar, quem estava andando vai correr, e quem estava correndo vai voar, irmão. Essa é a promessa de Deus para nós. Se você estava andando, você vai correr. Se você estava correndo, você vai voar. Porque Deus tem uma obra rápida para fazer nas nossas vidas, irmãos. Deus tem uma obra rápida para fazer. O que nós precisamos é não tirarmos os nossos olhos dessa palavra. Não tirarmos os nossos olhos. Mantemos firme o nosso olhar. O mar vai estar agitado, Satanás vai soprar o vento, o mundo espiritual vai mover, e ele vai ter que agitar alguma coisa aqui no físico. Tem que agitar, porque o espiritual a gente não vê, irmão. O vendaval, ele só assusta porque ele derruba a árvore, porque ele arranca telhado. O vento manifesta no visível, irmão. O invisível manifesta no visível. A finalidade da ação do invisível é manifestar no visível para produzir medo em você. Mas se você não tirar os olhos dele, se você não tirar os olhos dele, você não vai ter medo. Você não vai ter medo. Você não vai ter medo, irmão. Eu fico imaginando, deixa eu ver se eu consigo aqui reproduzir a cena. Se tivesse o Carlão aqui ou o Ricardo, ia ficar perfeito para fazer essa ilustração que eu quero fazer. Mas deixa eu ver vem cá, acho que o maior em termos de altura aqui é o Tiago. Vem cá, Tiago. Vamos ver. Se eu pegar tivesse os grandão aqui, ia ficar perfeita a ilustração, né? Cadê agora? Vou ter que, para ilustrar bem, vou precisar de uma criança. Vem cá, quer ver? Deixa eu ver um aqui. Não, o Anderson ainda é grande. Cadê o Deninho? Cadê o Deninho? Cadê o Deninho? Cadê o Deninho? Vem cá, meu filho. Ele ainda é grande, o Deninho ainda é grande. O Deninho ainda é grande. Vem cá, fica aqui, vem cá, Tiago. Agora imagina se fosse um aqui, fosse o Ricardo Fontela, o Carlão tem mais de 2. Mas não tem, quem tem cão vai com gato. Não dá, aí ia ficar bem desproporcional. Agora, cadê uma criança pequenininha para representar um Davi? Aí esse aqui está grandinho, eu queria pegar um bem pequenininho. Aquela menininha lá, vem cá, meu bem. Vem cá com o tio. Corre. Vem. Imagina aqui, irmãos, ela vai representar Davi. Vai representar Davi. Ele vai representar Golias. E esse aqui representa o Senhor. Agora imagina um ainda maior.
Então, irmãos, quando eu fico imaginando a cena de Davi, olhando para aquele gigante que era proporcionalmente muito maior do que ele, quando Davi olhou para o gigante, Davi estava vendo alguém muito maior que o gigante atrás dele. É como que nós pudéssemos colocar assim, ó. Sobe no segundo degrau, Tiago. Vem cá, Denis, fica aqui na frente embaixo. Seria mais ou menos assim, ó. Quando Davi olhava para o gigante, que era bem maior que ele via alguém insuperavelmente acima dele, acima disso aqui, irmão. Se Davi fosse olhar para o lado, Davi ia ficar com medo, irmãos. Mas Davi fixou os olhos. Não olha para esse aqui não, olha para aquele lá de cima lá. Está olhando para ele? Não olha para esse aqui não, olha só para aquele. Davi ficou olhando no Senhor, irmão. Tire os olhos do seu gigante. Tire os olhos do seu problema. Tem gente que passa a vida inteira focando e valorizando, supervalorizando o problema dela. Deus faz tanta coisa, irmãos. Aí o diabo vem, estoura um traquezinho, pronto. Tá bom, não mandei descer não, mas tá bom. Deus faz milagres, cuida, opera, faz maravilhas. Aí o diabo vem e solta um traque, pronto. Ai, meu Deus, acabou tudo. Olha, explodiu, acabou com a minha vida. Minha vida agora acabou. Querido, para de supervalorizar essas coisas. Olhe para o Senhor. Olhe para Jesus, irmãos. Olhe para Jesus, não tire os seus olhos da palavra. Porque se você não tirar os olhos da palavra, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, irmão, ele estava caminhando bem. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando bem. Ele foi andando, olhando para o Senhor, 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 ele estava bem. Bastou um pouquinho que ele começou a olhar para o lado, que ele começou a reparar, aí você vai ver crise, você vai ver dificuldade, você vai ver levantes, você vai ver monstro, você vai ver inimigos, você vai ver tanta coisa, irmãos. E tudo isso tem uma finalidade só. Uma finalidade só. Roubar a nossa fé. Se o diabo não conseguir tocar na sua alma, se ele não conseguir tocar no seu corpo, ele vai tentar roubar a sua fé. Por isso, quando você ora no Espírito Santo, quando você passa tempo a sós com Deus, quando você ora em línguas, você está edificando e fortalecendo a sua fé. E isso te leva a não tirar os olhos do seu rumo, a não tirar os olhos do seu objetivo. Pastor, pergunta para mim, pastor, e se eu tiver afundado? Clame a Ele, irmão. Prontamente, Jesus o socorreu. Talvez, não sei, Pedro bebeu uns golinhos de água. Não sei. Ele disse que ele afundou. Diz que ele não morreu, mas ele afundou. Às vezes um golinho de água talvez você bebeu nessa história toda. E daí? Gospe quando chegar na praia, irmão. Quando chegar no barco, você gospe essa água para fora. Ou vomita esse trem para fora. O importante é que Jesus pegou na sua mão, levantou você, e você vai chegar lá no barco, e essa tempestade vai ter uma hora que ela vai passar.
E nesse caso aqui não precisou nem de guerra espiritual. Bastou apenas a presença dele. Vai ter hora, irmãos, que a única coisa que nós precisamos é a presença dele na nossa vida, dentro da nossa casa, lá no seu negócio, na sua empresa. Traga Jesus para dentro da sua casa, traga Jesus para a sua vida, traga Jesus para o seu negócio, traga Jesus para a sua família e pronto, irmão. Apaga todas as luzes para mim, João Pedro. Rapidinho nós vamos orar. Todas. Até os aqui, refletor. Tudo aqui, Cleves. Está escuro? Acende a luz. Todas de novo. Foi embora o escuro? Precisei falar alguma coisa? Não. A luz acendeu, irmão, as trevas vão embora. Nome de Jesus, sai. Tem hora que tem que clamar. Mas tem hora, irmãos, que basta a presença dele. Tem hora que ele chegava, pastor Ricardo falou aqui, ó, daquele endemoniado. Jesus chegou no lugar, o demônio manifestou. Jesus não falou nada, fez nada, não orou, simplesmente chegou no lugar. Vieste aqui para me atormentar, me manda ir para os porcos. Jesus falou, vai então. O que nós precisamos, irmãos, é da presença dele na nossa vida. Porque se a presença dele estiver com você, vai chegar uma hora que esse vento vai cessar. Interessante, no percurso até a chegada no barco, o vento continuou, as ondas continuaram. Mas você percebeu que a questão não é o vento e a questão não é a onda, a questão é quem está comigo, irmão. O mais importante, a questão, o problema, o foco não é o vento e nem a onda, o foco é Ele. Porque Jesus podia chegar com Pedro do outro lado, andar mais 5 quilômetros com ele, no meio da tempestade. Ele ia chegar lá do outro lado, com tempestade e tudo. Como o pastor Jerry ministrou da última vez aqui, paz não é ausência de problema. Você pode estar no meio dos problemas, mas você pode estar em paz, irmão. Por quê? Porque você está com Ele. Pode estar ventando a onda, tchá. Ei, meu filho, eu estou com Ele. Eu estou com Ele. Se eu estou com Ele, não interessa, eu vou sair do outro lado. Porque se Ele quiser acalmar, se acalmar, eu estou com Ele. Se não acalmar, eu estou com Ele do mesmo jeito. Ou a nossa fé, ou a sua fé, ela tem condicional. Ai, eu fico com Jesus, esse negócio parar. Vai, e se não parar? Qual que é o problema? Vamos chegar do outro lado do mesmo jeito, com o vento contrário do mesmo jeito. Amém? Fique em pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar. E nós vamos clamar por Ele. Porque o que nós precisamos na nossa vida é dEle, irmãos. O que está precisando para acalmar essa tempestade aí é Ele. Só Ele, irmão. Só Ele aqui dentro de nós. Está agitado, está com medo, está com dúvida, está incrédulo, está pensando em desistir, está pensando em abandonar, está com medo de perder, está com medo de morrer, está com medo disso, está com medo daquilo, está faltando Ele. Porque quando Ele chega, irmãos, a paz se instaura aonde Ele chega. Amém?